Bom, Mônica, o que você pode falar para a gente sobre quais são as tendências ou o que os empresários precisam se preocupar agora com a retomada ao trabalho presencial, né? A gente passou por um período de home office, passamos por um período inicialmente híbrido, e agora? O que esses empresários precisam prestar atenção? Bom, Carol, vamos lá, né? Eu não poderia iniciar esse nosso bate-papo aqui hoje envolvendo esse tema tão rico que é relações de trabalho em um ambiente pós-pandemia, que é uma realidade que todo mundo está vivenciando hoje, sem relembrar um pouquinho que durante a pandemia nós tivemos muitos aprendizados, não é mesmo? Aprendemos Verdade. a abraçar sem as mãos, a respeitar o distanciamento, aprendemos também a liderar equipes e receber tarefas por meio de vídeo, né? Teleconferências. Então, nós tivemos que inventar novas maneiras de manter a motivação durante esse período de pandemia. E dentro desse contexto tão diferenciado que nós vivenciamos e ainda estamos vivenciando, né? É um contexto tão hostil, tão incerto, mas com boas perspectivas adiante. Então, como que eu começo esse tema, né? Naquele cenário de pandemia, muitas empresas começaram a implantar um home office improvisado. E conforme a gente conversa com clientes e conforme a gente vai conversando com amigos, a gente relembra que naquele tempo pré-pandemia já era muito focado, já tinha muito intuito das empresas em implementar esse regime de home office. Mas, apesar dele ser muito visado, naquela época ainda haviam muitas dificuldades de implementação. E aí, surpresa, veio a pandemia. Todo mundo para casa, não é mesmo? Todo mundo passou a trabalhar de forma remota, as empresas não tiveram um tempo para se preparar com isso, mas todo mundo sobreviveu. Todo mundo está aqui e todo mundo aprendeu muito nesse período, né? De repente, todo mundo foi para suas casas e esse regime se tornou real. E então, não podemos deixar de lembrar também que nesse período de pandemia, o trabalho ele invadiu nossas casas, ele invadiu o ambiente familiar e todo mundo teve que ampliar, né, as doses de empatia, as doses de solidariedade com o próximo. E assim nós lidamos com a pandemia. E a pandemia ela gerou diversos questionamentos e reflexões bem profundas no âmbito empresarial, né? Como que a gente deve repensar nossas atividades? Como que a gente deseja trabalhar de forma mais prática, de forma mais eficiente, mas sem perder o lado humano, né? Sem perder essa conexão que é tão importante com o próximo, né? É, o que eu entendo que as empresas e os colaboradores perceberam é que deve haver um equilíbrio, gente. A palavra aqui é equilíbrio. É muito importante, é muito necessário no trabalho a gente saber balancear a produtividade e, por que não, né, a felicidade. Então, o que a gente tem que pensar? Eu sou muito enfática ao dizer que a pandemia ela não gerou uma mudança em si, mas ela gerou essa reflexão que trouxe uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de ver o mundo. E essa conectividade, esse engajamento, ele veio para ficar. Então, para a gente implementar isso, e mais importante, implementar esse novo modelo de trabalho pós-pandemia, respeitando a consolidação das leis do trabalho, mantendo o ambiente corporativo saudável, é importante que as empresas se atentem a alguns pontos, né? Então, seja num trabalho presencial, seja num trabalho remoto 100%, ou seja nesse modelo, nesse formato híbrido, as empresas têm que buscar, sim, alinhar as expectativas, né, de maneira preventiva e alinhar as expectativas com os colaboradores, né, com um mútuo acordo dos colaboradores, para evitar problemas futuros com demandas trabalhistas. E também, a gente não pode esquecer que não só a preocupação com demandas trabalhistas, mas também as empresas, né, se preocupam e devem se preocupar com a questão da motivação, né, para evitar essa desmotivação de equipe e saída até de talentos. Então, vamos pensar aí no retorno. Quais cuidados? O que a empresa tem que cuidar? Um ponto muito importante, gente, é evitar, né, nesse modelo agora pós-pandemia, a gente teve esse tempo de reflexão. Então, evitar cobranças demasiadas, principalmente
pós-horário de trabalho, né? Em horários aí que são horários destinados à família, ao lazer, ao cuidado da saúde. Então, isso já tem formado uma jurisprudência a respeito, né? O direito laboral tem ido nesse caminho que, pós-pandemia, em ambiente conectado, deve sim evitar-se o sobrecarregamento do empregado fora de horário de trabalho, né? Evitar essa jornada extenuante, né? Pois trabalho em casa também é trabalho. O local de trabalho pode ser tanto em casa quanto na empresa, não é mesmo? A pessoa está à disposição da empresa, porém, na sua casa. Então, assim, essa era que a gente chama de era da agilidade, era da tecnologia, a gente tem que aprender a priorizar, respeitar esse direito de desconexão ao trabalho, né? Portugal e outros países, né, já têm uma regulamentação específica sobre essa desconexão, direito do trabalhador à desconexão ao trabalho. Nós estamos caminhando para isso, né? Acredito que no futuro teremos também aqui uma regulamentação específica sobre o direito de desconexão ao trabalho. Então, para as empresas já estarem à frente, é interessante que promovam essa questão de horário, se for um trabalho híbrido, né, um horário flexível, mas que respeite a desconexão ao trabalho. Então, tudo isso já é comprovado, né? Tem muitas pesquisas na área de saúde que todo esse cuidado ele evita riscos, né? Tanto da ergonomia, riscos de falta de concentração do empregado, riscos de gerar danos extrapatrimoniais, que pode ser motivo aí de ação trabalhista. Então, respeitar esse direito à desconexão é um ponto que eu começo falando dele, mas justamente por ele ser, eu acredito que o ponto mais focal aqui de um período pós-pandemia vinculado ao ambiente de trabalho, corporativo de trabalho. Quais são as expectativas, né? O que vamos esperar desse modelo? Bom, primeiramente, vamos ser todos protagonistas dessa mudança toda. Vamos usar o tempo a favor das pessoas, buscar agilidade, eficiência e com respeito à desconexão. Para aquelas empresas que desejam realizar um trabalho híbrido, é importante estar em consonância com a CLT. É muito importante que a empresa faça os seus aditivos, crie não só o aditivo ao contrato de trabalho, mas também uma política para que ela esteja em compliance, né, com as normas regulamentadoras desse modelo. Um dos outros cuidados que a empresa tem que observar no trabalho, agora no retorno para o trabalho presencial, que algumas empresas vão retornar 100% presencial, e para aquelas que vão adotar o híbrido, criar momentos de socialização, de integração e de colaboração. Esse é o intuito, trazer benefícios para as pessoas e para a empresa também. E, portanto, com relação aos cuidados, voltando aqui aos cuidados, devemos respeitar os protocolos de saúde, porque a pandemia ainda não acabou, né? Fazer uma política interna, planejamento coerente com a necessidade do trabalho presencial e coerente com as necessidades da empresa, respeitar os horários de trabalho, sempre orientar o trabalhador em qualquer regime que seja, que ele realize seu intervalo, sua pausa de descanso, sua pausa de almoço corretamente, fazer um planejamento prévio, organizado. Por quê? Sabemos que, em virtude da pandemia, muitas pessoas tiveram mudanças em casa, né? Muitos tiveram até bebês e um planejamento totalmente familiar, totalmente diferente do esperado. Então, esse planejamento agora de retorno, ele não pode ser um planejamento feito de forma abrupta. A empresa tem que estar ciente de que as pessoas estão começando a readaptar, a voltar à nova realidade, né? Para o retorno 100% presencial ou híbrido. Então, vamos fazer acontecer aí um retorno saudável. O que mais? Essa era nova pós-pandemia. Foco no criar, conectar, celebrar.
Tudo isso é possível. E tudo isso é possível respeitando a CLT também. Falando um pouquinho mais agora no âmbito jurídico, o que eu vou falar? Para você que quer entender um pouco sobre o teletrabalho, os artigos que devem ser observados, artigo 75A até o 75E da CLT. Ali constam as premissas do teletrabalho, que foi regulamentado agora, trazido pela reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Um ponto importantíssimo. O que diz a lei sobre o teletrabalho? Que é a prestação de serviços realizada preponderantemente fora do âmbito da empresa. Ou seja, é aquele trabalho que a maior parte dele é realizado fora da empresa. Assim, se a empresa está adotando um modelo que é apenas remoto uma vez na semana, ela deve sim respeitar esses artigos da CLT, mas principalmente respeitar também a questão do controle de horário. Ela deve verificar se é viável para ela realizar esse controle de horário, tendo em vista que, se realizado apenas uma ou duas vezes na semana, não será enquadrado como preponderantemente fora do âmbito da empresa, né? Fora do âmbito empresarial. Então, esse ponto as empresas devem se atentar, devem criar uma política e ver o que faz sentido para ela. Também, a lei diz no artigo 75E, o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Esse artigo, eu sempre digo que ele é tanto com a questão de saúde, de ergonomia, que a empresa deverá instruir os empregados, como também aplica-se agora a norma de LGPD, que mais tarde nossas colegas vão falar um pouquinho a respeito. Então, também com questão de âmbito empresarial, trabalhista, envolvendo LGPD no ambiente remoto de trabalho, deve-se sim observar completamente esses aspectos, né, de instruir os empregados de forma ostensiva e clara. Então, assim, pelo princípio até do consentimento do empregador. Então, a empresa não pode voltar a criar novos modelos de trabalho sem ter seus aditivos firmados com os empregados por mútuo consentimento, de forma correta, respeitando as normas de LGPD, respeitando as formas de assinatura desses contratos, respeitando todos esses regramentos. E aí, o que mais que eu posso falar um pouquinho com vocês, que é interessante, né? A gente sempre fala, as empresas, elas têm, já é sabido, né, que criando essas políticas de home office, de teletrabalho e firmando esses aditivos com mútuo consentimento do empregado, já é um passo grande para ela estar em consonância com a legislação. Ademais, não é pouco falar que é muito importante também realizar treinamentos para firmar esse consentimento com o empregado. Então, até com relação a esse retorno, tá, gente? Que eu estou falando aqui do trabalho agora nessa nova era. Dar treinamentos, explicar essa questão com a liderança poder passar para o empregado, para ele não ficar perdido, para ele não saber para ele não ter um norte de como ele deve se portar nesses novos regimes, nessas novas modalidades. Então, dar treinamentos com a ciência inequívoca do empregado é um ponto crucial para a empresa estar em compliance com as normas trabalhistas. Então, colocar treinamentos para explicar qual é a melhor forma de conduzir esse trabalho remoto, de conduzir esse trabalho híbrido, presencial e em consonância com as leis trabalhistas e de LGPD é essencial, é fundamental. Isso, inclusive pode servir de prova futuramente, caso a empresa venha a necessitar, né? Então, outro ponto aqui entrando nessa questão de evitar ações trabalhistas, evitar condenações trabalhistas, como que a empresa pode mitigar os riscos do ajuizamento de uma ação? O que ela pode fazer num trabalho preventivo, né? Evitando. A gente sabe que no tocante às relações de emprego, os conflitos nessas relações, eles muitas vezes eles não são visíveis ao longo do dia a dia, né?
E muitas vezes se torna um problema para a empresa já na fase de litígio. A empresa acaba percebendo quando já é tarde, digamos assim. Aí o remédio vai ser durante a tramitação de um processo. Contudo, para evitar essa surpresa desagradável, a gente fala um pouquinho o que a empresa tem que fazer. Ela tem que se precaver, ela tem que se mapear quais são os pedidos mais recorrentes dentro da sua empresa e, a partir desse mapeamento, gerir uma política preventiva de cuidados junto à liderança, junto com a saúde e segurança do trabalho. Esse é o caminho, tá? Não tem como ter um trabalho preventivo sem antes mapear os riscos de fato. Esse é um trabalho que a gente realiza aqui com toda a cautela, com a liderança, com o RH, sempre visando aí evitar prejuízos futuros. A gente sabe que, no âmbito geral, hoje em dia, o que mais tem de reclamação trabalhista são pedidos relacionados à insalubridade, periculosidade, doença profissional, acidente de trabalho, assédio. Então, para a gente evitar isso, a gente deve ter um planejamento específico, né? A empresa deve evitar condutas perversas, condutas arrogantes, que sejam feitas mesmo em ambiente remoto, evitar demandar demais do empregado com tarefas inúteis, degradantes, desqualificar o empregado. Tem todo um rol aí que não é taxativo, mas que é muito importante que a empresa esteja ciente para poder estar evitando esses processos, não é mesmo? E uma reflexão que eu sempre trago aqui é: não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem a você. Então, esse também é um ponto importante. Parece banal, mas que se a empresa, né, quem está aí me assistindo sabe que isso já é uma premissa que evita muito prejuízo no futuro. Por fim, meu tempo já está se esgotando aqui, tem um pouquinho mais de tempo junto a vocês, mas o que eu gostaria de falar? Eu sou coautora de um livro de LGPD e Compliance Trabalhista, que é Os Desafios Atuais do Direito do Trabalho Empresarial, que eu falo um pouquinho sobre essa importância de cuidados no trabalho remoto e vinculado à LGPD, né? Então, eu trago um artigo sobre isso. Inclusive, nós vamos estar sorteando esse livro no final da nossa live, no final do nosso evento. Quem quiser aqui depois nossos colegas vão passar qual vai ser a diretriz para quem quiser ganhar esse livro. E eu gostaria de falar um pouquinho em respeito disso também, desse tema, né? O que eu vou falar para vocês? Ou seja, gente, no trabalho remoto, a empresa também tem que tomar esse cuidado com a LGPD. Não é só no trabalho presencial. Como? Novamente, mapeando os riscos fora do âmbito da empresa, com treinamentos periódicos, com a conscientização dos empregados, com revisões de contratos de trabalho, com revisões de contratos com fornecedores, deixando sempre informação para o empregado de forma clara e concisa. É imprescindível que a empresa adote um plano de contingenciamento também, no tocante a essa violação de dados que pode ocorrer. Inclusive, é importante que a empresa faça um destrinchamento, né, de casos passíveis de punição ao empregado, de advertência do empregado no caso de descumprimento da LGPD. Então, isso é também fundamental que as empresas se atentem. E o que eu digo mais, assim, vamos estar todos juntos, se programando, criando suas políticas, vamos estar nos desenvolvendo em conjunto e que no futuro isso vai ser de grande valia para todos, vai evitar muita ação trabalhista. Bom, por hora, esse é o meu diálogo aqui, que eu deixo para vocês.
Fiquem à vontade, quem quiser me mandar pergunta depois, estaremos todos a postos para responder quaisquer dúvidas que vocês venham a ter sobre o tema, tanto de LGPD e compliance trabalhista, como também essa questão do retorno ao trabalho. Preciso de uma política de trabalho, não sei como fazer agora, eu quero adotar um regime 70% presencial, 30% híbrido, devo aplicar os artigos da CLT, não devo... Tudo isso a gente pode resolver, a gente está aqui a postos com vocês e espero que todos tenham um dia excelente hoje e desejo um ótimo dia, uma ótima tarde a todos. E em 5 minutos nós teremos aqui o nosso próximo palestrante que vai dar... Andréia, nossa sócia, dona do escritório, Andréia Giuliani, trará aqui mais temas imperdíveis, junto com Natália Bueno, da ConectaCom, temas imperdíveis agora com a questão financeira empresarial, que é um complemento à questão trabalhista. Não podemos deixar, não percam, não podemos deixar também de ter o conhecimento a respeito disso, para ter sucesso agora em 2022. Muito obrigada.